Olá, eu vou mostrar para vocês como fazer um fatorial em Java de maneira que vocês nunca viram. Isso aqui provavelmente vocês não vão encontrar no YouTube, porque o YouTube ele faz um programa bem simplificado que basicamente ele não vai funcionar para números grandes. E o meu é a diferencial que ele funciona para números grandes. Bom, então vamos iniciar. Então, como que nós fazemos? Ele vai ter que importar a classe scanner. Como a gente faz? Como nós fazemos isso? Coloca java.util.scanner, ou seja, vamos chamar a classe scanner e vamos chamar também a classe decimal format, que é java.text.decimalformat. E a gente vai chamar a classe bigInteger, né? Ou seja, import java.match.bigInteger, que ele vai permitir nós trabalharmos com números grandes. Então, a gente colocando main aqui, nós vamos colocar, ele já dá a nossa classe main. Caso você não tenha, você chama as bibliotecas fora da classe e dentro da classe que você escolher, que tem que ser o mesmo nome, por exemplo, essa fatorial que tem que ser o mesmo nome da classe aqui, então nós vamos ter que chamar, vou chamar o método main no caso. Bom, então como que vamos fazer? Vamos ter que chamar a classe scanner. Então chama a classe scanner. Ou seja, como fazemos isso? Nós vamos chamar pelo nome, né? Por um exemplo, se o seu nome for João, por exemplo, a gente vai chamar, quando a gente chama João, nós aparecemos, né? Ou se o seu nome chamaria, você vai aparecer também. Então a gente vai chamar a classe pelo nome, que é o próprio scanner. Então sempre você chama ela pelo nome. Pensa nessa analogia que dá certo. Daí a gente vamos pro clique. E ela vai receber o nome de teclado. Pense esse teclado como um apelido, que nós vamos chamar o seu nome formal de João ou de Maria, e o seu apelido será o apelido que a pessoa colocar em você, seja Mari, seja Joca, seja o que for. Então, ele vai receber a própria classe em si, com system.in. Certo, então nós chamamos a classe scanner. O próximo passo é declarar as variáveis. Então nós vamos chamar uma variável do tipo long, chamada número, ou pode ser int também, vamos se a gente quiser. Nós quisermos, nós podemos chamar uma variável de nome int, por mais que seja, vai funcionar também. Então nós vamos usar um número menor para ocupar menos espaço na memória. Então nós colocamos int, vai chamar i, vai valer 1, vai receber o valor de 1. Esse i na verdade a gente chama de i, mas é inicialização, então fica tranquilo. Depois lembra que a gente chamou a bigInteger, nós vamos chamar ela agora, basicamente. Ou seja, ela vai ser fatorial, que é a classe com um número grande. Então a gente vai chamar bigInteger 1, que ele vai receber o valor de 1, entendeu? Então a gente coloca bigInteger.1, que ele vai receber o valor de 1. Tem o ponto tem o ponto zero, tem muitos. Aí seria bom você consultar a documentação em si, da biblioteca em si. Certo, depois o que nós vamos fazer? Vamos capturar a entrada. Ou seja, como nós fazemos isso? Eu primeiramente vou colocar o salt aqui, que é o systemout.println. Para dar uma formatada eu vou pular uma linha. Daí eu vou colocar agora nosso texto. Ó. Colocar aqui fatorial. Daí eu vou vir aqui salt de novo. E vamos digitar aqui. Aqui é muito importante você deixar ponto print, porque você vai digitar o número. Ó. Digite o número.
para ficar mais bem formatado, porque senão ele vai digitar, ele vai escrever digite o número e vai pular uma linha, daí o número não vai ficar na mesma linha. Então tudo que você for digitar é bom usar o ponto print. E agora nós vamos receber o próprio número, que vai ser o teclado ponto next int, ó. Next int, ou seja, por quê? Porque a variável do tipo int, que é inteira, então o teclado vai se chamar int, certo? Então, depois de nós fazermos isso, nós vamos calcular o fatorial. E como vamos fazer isso? Nós aprendemos na escola que o fatorial é isso, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1, certo? Porém, de acordo com a matemática, tanto faz você fazer isso ou fazer isso, ó. O valor sempre vai ser o mesmo, que vai ser 120. E em programação é sempre melhor trabalhar com incremento do que com decremento. Então, como eu vou escolher trabalhar com incremento, eu vou escolher essa mesma forma. Certo, então vamos vir aqui. Vamos digitar um loop de repetição for, do tipo for. A variável i vai iniciar com 1. Enquanto i for menor ou igual ao número, ele vai adicionar o i, ele vai incrementar o próprio i. E o que eu quero que ele faça quando ele tiver essa condição? Eu quero que você pegue o fatorial, ele vai receber o próprio fatorial ponto multiply, ou seja, ele vai multiplicar pelo próprio big integer ponto value of, ou seja, ele vai pegar o valor de i e coloca o ponto e vírgula no final. É muito importante o ponto e vírgula no final para o programa funcionar liso. Depois de ter feito isso, nós vamos formatar o número. Então, para formatar o número, nós vamos chamar o nome, né? Tipo, apareça aqui na minha frente. Então, nós vamos chamar o decimal format. Vou chamar o apelido dele de df e vai receber o valor de new decimal format, ou seja, e eu quero que ele fique assim, ó, que ele adicione um ponto toda vez que eu digitar o número. Então aí nós vamos chamar, tá vendo que a decimal format em si, ela é uma string, ó, é um text, tá vendo? Então o que nós vamos ter que fazer? Transformar em uma string. Então nós colocamos string resultado vai ser igual ao próprio df.format, ou seja, ele vai receber o valor ali do próprio fatorial em si. Isso, essa parte já está pronta. Então depois disso é só printar o resultado na tela. Então para fazer isso nós vamos fazer o seguinte, digita um salt, daí a gente vai para formatar bonitinho e a gente vai colocar aqui, ó. Resumo. Não precisa fazer isso, viu? Mas eu gosto de deixar tudo bonitinho. Então aí nós vamos colocar esse salt e vamos colocar o resultado é dois pontos espaço para nós ter espaço, né? Daí a gente vai colocar, vai ser igual a string resultado. Depois eu dar um salt e um fim. Vamos primeiramente verificar o nosso programa, certo? E eu vou explicar basicamente o que ele faz. Nós chamamos uma package, que é onde está o nosso programa em si. Nós chamamos essas bibliotecas de scanner, decimal format é big integer, dentro da classe fatorial. Muito importante, o nome da classe tem que ser o mesmo que está aqui, ó. Se você digitar aqui outro número, outro nome,
Esse aqui ele vai ter que modificar também. Daí você tem o teclado, ele vai receber o próprio scanner, né? O scanner ele vai receber o apelido de teclado, toda vez que chamar teclado ele vai aparecer. E nós temos a declaração de variáveis, que é o número, o próprio i em si, e o big integer, que vai trabalhar com números grandes, né? Ele vai receber o valor de 1. Então temos o system out, printout linha para nós digitarmos o número em si e a formatação também. E temos o calcular fatorial, que eu sei que ele vai calcular aquilo que a gente fez, que é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, até chegar no número, né? Ou seja, ele vai pegar, ele vai multiplicar esse número pelo próximo e vai adicionar o i. Daí toda vez que adicionar o i, ele vai multiplicar pelo próximo. E nós temos decimal format, que a gente chama ele de df, ou seja, a gente vai fazer ele bonitinho, ele ficar formatado do jeito que tem que ficar. Consultaria, eu pediria para vocês ver a biblioteca em si a documentação da própria biblioteca. Depois nós printamos o resultado na tela. Vamos ver se o programa está rodando. Vamos ver. Vou digitar aqui, ó. Vamos digitar o número de 5. Ele deu o número de 120. Só vou digitar o número aqui de 4. Ele deu 24. Ó. Vou digitar o número de 20 fatorial. Ó. Ele deu o resultado aqui que nós daríamos. Então, na maioria das calculadoras elas vai aparecer esse 2,43 e 18. Por quê? Vou explicar o porquê. Depois do ponto, ele vai ter 18 números para frente. Então vamos contar. Aqui esse 432 são 3 números. 902 são mais 3, que deu igual a 6. Esse 0,089, 136, 12, 640, 15 e esse 000, 18. Ou seja, por isso que ele faz isso para deixar muito mais visível em si a calculadora. Ele usa notação científica. Eu não estou usando notação científica nesse programa, se bem que eu poderia também. Mas o programa está funcionando muito bem. Ele vai estar no meu GitHub, caso alguém queira verificar. Eu vou passar o código para vocês. Muito obrigado e até a próxima.